Eu prometo que nesse Bom Dia Gigante eu vou falar muito pouco, mas vão ter muitas participações, informações, opinião. Você vai ficar muito bem atualizado já nessa segunda-feira aqui no canal Atenção Vascaínos. Então solta a vinheta que já vem informações. Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana. E eu vou trazer muitas informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, por isso que eu peço logo de cara para você fazer o seguinte. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações nessa segunda-feira. E o Vasco fez nesse fim de semana um jogo treino contra a equipe do Sampaio Corrêa, que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. Foram 3 tempos e uma vitória apertada, de 1-0, gol do Gabriel Dias. Você está vendo imagens desse jogo treino realizado no CT Moacir Barbosa, em que o Vasco venceu por 1-0, já na preparação para o jogo contra o Goiás. Mas a gente vai falar muito sobre essa questão do jogo contra o Goiás, mas antes vou trazer aqui o time que iniciou a questão desse jogo, sim, a formação tática. O time começou com Léo Jardim, Figueiredo, Lincoln, Léo, Piton, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Andrei Santos, Marlon Gomes e lá na frente Ryan e Alex Teixeira. Esse é o time do Vasco sem a formação, até porque o Vasco joga na próxima quinta-feira contra a equipe do Goiás pela 11ª rodada, jogo esse que será realizado em São Januário. E o técnico Maurício Barbieri ainda não definiu a tática que vai para esse jogo. E eu vou chamar aqui nosso Jean Faísca, que com esses jogadores fica a pergunta: o Vasco vai jogar no 4-4-2 ou no 3-5-2, Jean? Responde pra gente, salve! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. No último sábado, o Vasco fez um jogo treino aí contra o Sampaio Corrêa, uma equipe que disputa a segunda divisão do futebol carioca, e em 3 tempos de 35, o Vasco em 2 oportunidades, nos 2 primeiros tempos, não conseguiu aí fazer um gol. Somente na última atividade o Vasco fez um gol através do Gabriel Dias, que vem se recuperando aí de uma cirurgia no joelho, e venceu por 1-0. E a equipe titular do Vasco, que iniciou essa partida, causou alguma estranheza. Olha, torcedor, se tem algo que eu não gosto de definir muito uma equipe, é se o esquema é 3-5-2, se é 4-4-2, ou se enfim, 4-3-3. Eu vejo que o que conta muito no futebol é a quantidade de jogadores que você consegue chegar ao ataque, desde que essa quantidade de jogadores que estão no ataque não vão fazer falta a partir da hora que você sofra um contra-ataque. Ou a mesma coisa se você tem uma linha compacta atrás que muita gente está defendendo, que daqui a pouco, quando você retoma a bola, esses jogadores também não conseguem chegar à frente. Então, quem acompanha meu trabalho aqui no Atenção Vascaínas e também nos grupos de WhatsApp sabe que eu não sou muito de falar sobre isso. Só que, especificamente, eu vejo que o Zé Gabriel, no jogo contra o Internacional, por exemplo, ele já acabou fazendo um terceiro zagueiro. Só que é um terceiro zagueiro quando o Vasco tem a posse, porque ele entrava no meio dos zagueiros do Vasco, liberava Capasso de um lado, Léo do outro e empurrava os 2 laterais um pouco mais para frente. Como basicamente foi no gol do Vasco. Porque quem não lembra que quem aciona o Pumita lá na ponta para poder fazer o cruzamento para o Alex Teixeira fazer a parede e o Ryan fazer o gol, já é o Capasso. Então assim, não é um terceiro zagueiro de uma linha de 3, é um terceiro zagueiro de quando o Vasco tinha posse de bola, aí sim ele enterrava no meio dos zagueiros para dar essa amplitude aí aos laterais. E quando o Vasco estava sem a bola, ele pulava para ser um primeiro volante. Tanto é verdade que a maioria das ações que o Alan Patrick do Internacional pegava na bola, quem estava ali era o Zé Gabriel. Então eu vejo que essa escalação, talvez ele repetiu agora fazendo, só que com a ausência do Pumita,
provavelmente o Figueiredo foi deslocado ali para aquela ala direita. Vamos ver, com a volta do Pumita, provavelmente ele vai ser o titular no confronto contra o Goiás. Então, essa questão do Zé Gabriel ser o terceiro zagueiro, eu vejo que o Barbieri encara ele como um terceiro zagueiro quando a gente tem a posse, como esse cara que vem fazer essa saída de 3. Agora, sem a bola, não fica essa linha de 3. Ele salta um pouquinho e acaba fazendo ali a função de primeiro volante. E hoje, vou quebrar um pouco o protocolo aqui do Bom Dia Gigante para mandar um abraço para uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o aniversário da minha mãe, a dona Dorceli, que está no aniversário desse 19 de junho, vascaína, sem sombra de dúvidas, aquela pessoa que traz a serenidade para a família. Sempre que acontece do Vasco tomar um gol ou algo do gênero, aquela voz mansa chegava no meu ouvido e ainda chega, né? Agora com as transmissões pelo AV, demora um pouquinho mais. Filho, calma que o Vasco é o time da virada. Então, mãe, eu desejo para você toda a felicidade, toda a saúde do mundo e que você possa falar muitas vezes ainda ao meu ouvido: calma, filho, o Vasco é o time da virada. Abraço, galera! Um recado importante para você que gosta de fazer apostas esportivas, mas não é profissional e não sabe aquele detalhe importante para você fazer aquela graninha extra e rápido e fácil. Faz o seguinte, siga o canal Caça Zebra aqui no YouTube. Você que ainda não conhece, na descrição desse vídeo tem um link, você clica lá, faça a sua inscrição no canal Caça Zebra, parceiro do canal Atenção Vascaínos, que o Arley Lopes, que é um trader de mais de 7 anos de experiência, todos os dias ele faz vídeo novo no canal, dando dicas importantes. Ele acha aquele jogo mais fácil para você fazer aquela aposta esportiva, ele caça mesmo a zebra. No canal Caça Zebra você vai lá, faça sua inscrição, parceira do canal Atenção Vascaínos. Fala Emerson, fala amigos do canal Atenção Vascaínos, beleza pessoal? Eu vim trazer aquele palpite exclusivo aqui do programa Bom Dia Gigante, galera. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E vai ser no Brasileirão Série C, no jogo do Volta Redonda, galera. Essa é a dica do Caça Zebra. Infelizmente eu não acredito na vitória do Volta Redonda nesse jogo, nem no empate, galera. Eu acredito aí na vitória do São Bernardo numa cotação de 1,65. Volta Redonda tá com um time desfalcado, não consegue vencer fora de casa, já vem de 5 derrotas consecutivas jogando fora de casa. E o São Bernardo vem de 5 vitórias consecutivas jogando em casa, brigando pela parte de cima da tabela ali nas primeiras colocações. Então já sabe, bora pra cima. Se quiser receber mais palpites como esse, é só chegar aqui no canal Caça Zebra que eu tô esperando vocês, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. Fui! E por falar nessa questão de jogos mais fáceis, o Vasco disputou ontem o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Estadual Sub-20 contra a equipe do Resende. No primeiro jogo venceu por 3-0 e jogando no Nivaldo Pereira, ontem venceu por 3-1. Você tá vendo imagens do jogo aí na tela. O Vasco que saiu atrás logo no início do jogo, o Resende fez 1-0 e o Vasco conseguiu um empate através do Paixão e depois, no início do segundo tempo, fez o segundo gol através do Juan Batatinha, que também fechou o placar por 3-1. Juan, que é artilheiro da competição, isolado e artilheiro do Vasco nesse Campeonato Estadual Sub-20. O Vasco que está invicto até aqui e vai enfrentar na próxima rodada a equipe do Botafogo nas semifinais. Eu vou trazer aqui o Juan, artilheiro do Vasco na competição, artilheiro do Carioca, falando um pouquinho sobre essa vitória contra a equipe do Resende e também já projetando o jogo contra o Botafogo. Realmente agradecer a Deus por tudo, muito trabalho dia a dia com essa família aí. E estou muito feliz por marcar 2 gols hoje, ser artilheiro isolado da competição e seguir, levantar a cabeça agora, trabalhar para pegar o Botafogo. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o nosso volante Matias Galarça ficou apenas no banco de reservas no amistoso de ontem do Paraguai contra a Nicarágua. O Paraguai venceu por 2-0 e o Galarça sequer entrou na partida. Já Puma Rodrigues vive a expectativa de ser relacionado para o jogo de amanhã contra Cuba, jogo que o Uruguai tem esse amistoso contra Cuba nesse período de data FIFA. Uma informação importante, Manu Capasso, zagueiro argentino do Vasco, deve ficar de 1 mês a 2 meses parado por conta dessa lesão muscular, se recuperando. Não vai passar por cirurgia, mas tem esse período para recuperação. E outra informação importante, o Vasco já tem um novo técnico para o basquete, o projeto de basquete do Vasco, e quem traz os detalhes aqui nesse Bom Dia Gigante é ele, Sérgio Quindi. Conta aí, Sérgio! Bom dia, Emerson Rocha, bom dia, amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Estou de volta para falar sobre basquete. Como havíamos adiantado anteriormente,
Léo Figueiró será mesmo o técnico do Vasco neste novo projeto. Tudo indica que o treinador, vindo do Corinthians, será oficializado ainda hoje e participará da captação de novos atletas. O Vasco já está negociando com jogadores que disputaram a última edição do NBB e a ideia é formar um elenco jovem, promissor, com muito poder físico e assim já conseguir competir com as equipes que possuem mais tempo de trabalho. Mesmo se tratando de um projeto focado em médio e longo prazo, a comissão não quer fazer feio, uma vez que já disputaremos o novo Basquete Brasil, que começará em outubro deste ano. O gigante do basquete, multicampeão nas quadras, começa a se reerguer e nós vamos acompanhar todos os passos. Eu sou o Sérgio Quindi para o canal Atenção Vascaínas. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, mais um convidado, ele, Flávio Dias, que vai trazer informações importantes, até porque ele vai estar hoje lá em São Januário acompanhando um treino aberto. Conta pra gente, Flávio Dias, conta pra gente todos esses detalhes. Bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia pra você e pra todos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Uma segunda-feira diferente de abertura de treinos para que a gente possa observar aquilo que está sendo realizado pelo técnico Maurício Barbieri às vésperas do jogo decisivo pela 11ª rodada na próxima quinta-feira contra o Goiás. Barbieri resolveu abrir o treino para que a gente possa até entender aquilo que ele está tentando. Sábado aconteceu o treino contra o Sampaio Corrêa, vitória por 1-0 magra, gol de Gabriel Dias nos últimos 35 minutos da atividade. E Barbieri, provavelmente hoje, no local do jogo, em São Januário, vai fazer novas mexidas. Talvez não abra muito. Treino de hoje, estou curioso para ver, porque vou estar presente, entender o que ele vai realizar. Ele vai receber de volta o lateral direito Puma Rodrigues, servindo a seleção do Uruguai. E a tendência é que o time não deva fugir muito disso aqui, não. Num 3-5-2 clássico, com variação talvez, com o Zé Gabriel jogando um pouquinho mais à frente, ou então com o Lincoln jogando mais aberto, liberando Puma e Piton por dentro. Mas a gente vai entender isso no treinamento de hoje. Léo Jardim, Lincoln, Zé Gabriel e Léo, 3 zagueiros, com o Zé Gabriel podendo jogar um pouquinho mais à frente quando o Vasco tiver a posse de bola. Puma e Piton nas alas, o meio de campo com Andrei, Marlon Gomes e aí a questão de escolha, provavelmente o Matheus Carvalho vai ser o jogador, completando esses 5 no meio. E na frente, Ryan confirmado e a tendência é de Alex Teixeira, o mesmo ataque que jogou contra o Internacional de Porto Alegre. Enquanto treina, enquanto se concentra e se prepara para o jogo do Goiás, o Vasco da Gama também se concentra para o mercado. Daqui a 2 semanas exatamente estará aberta a janela e o Vasco já está agressivamente no mercado, fazendo propostas a todos os jogadores. Quem hoje se apresenta para fazer exames médicos, como nós anunciamos na semana, é o atacante Serginho, jogador que está vindo do futebol turco, nunca jogou no futebol brasileiro, sempre jogou na Europa e é um jogador que se confia demais, jogador de 28 anos, lado de campo, jogador bom de assistências, de ótima movimentação, um jogador que o Vasco da Gama não tem, segundo o departamento de futebol. E o Vasco também tenta alinhavar e fechar as negociações com jogadores que já fez proposta. Lianco à espera em relação à resposta do Southampton. Com o jogador, tá tudo ok, tudo certo. O jogador está no Espírito Santo, apenas esperando a resposta do time inglês. Não é uma negociação fácil, o Vasco ofereceu €1 milhão por empréstimo de 1 ano, mas se Lianco atingir metas
Esse 1 milhão de euros serve como 10% de entrada numa negociação que giraria em torno de 5 milhões de euros. Depende, se o Southampton der o ok, Lianco vai ser jogador do Vasco da Gama. O Vasco, como eu disse durante o final de semana, vai investir em outro jogador e não será em Balbuena. É outro jogador que o Vasco está buscando. Eu estou atrás dessa informação. Informação que eu tenho que é um jogador brasileiro, zagueiro, que está jogando aqui no futebol nacional e que o Vasco está monitorando para tentar trazer. Já houve contato. E eu prometo, assim que tiver a informação, vou trazer para vocês. Mas a fonte que me garante isso é fonte confiável. O Vasco está trazendo um outro jogador. 2 para a posição. Não é trazer um e inviabilizar Lianco, não. Lianco é a prioridade e esse zagueiro também. Sobre Fernando, informação dada no final de semana. O Vasco entrou em contato direto com o atleta. O jogador não vai ficar no Sevilha. Está fazendo um acordo com o Sevilha para sair de lá. Quer voltar ao futebol brasileiro, está na Europa há muito tempo. Por isso ele quer voltar ao futebol brasileiro, jogador que começou no Vila Nova de Goiás, jogador de 35 anos de idade, multicampeão pelo Manchester City, pelo Porto e também pelo Sevilha, cerca de 3 semanas da Liga Europa, numa partida contra a equipe da Roma, a italiana Roma. Fernando é um jogador de muito prestígio e tem família vascaína. O pai é vascaíno, muitos familiares vascaínos e ele está muito propenso a aceitar a proposta. Hoje vai acontecer o contato do Paulo Brax com o empresário do jogador. O jogador autorizou que ele conversasse porque Fernando gostou muito do projeto e gostou muito da ideia. Sobre Lanzini, há 3 semanas atrás, Paulo Brax avisou que teria um camisa 10 engatilhado, que não poderia vazar. A preocupação agora é que vazou o nome, mas mesmo assim há confiança, porque a proposta do Vasco é uma boa proposta. O Vasco há 3 semanas ofereceu esse contrato a Lanzini e esperava o jogador sair do West Ham, o que aconteceu na última sexta-feira. Agora Lanzini está livre, ao futebol argentino dificilmente voltará e o Vasco espera a contratação desse jogador. É uma negociação mais difícil, mais complicada, porque Lanzini é um jogador que está há 8 anos na Premier League jogando em altíssimo nível. A última temporada que não foi tão boa com a chegada de Lucas Paquetá, mas Lanzini é um jogador de prestígio de mercado. Tem 30 anos de idade, portanto ainda tem espaço. Tanto na Europa, como também jogar no mundo árabe, existem essas possibilidades. Mas o contato já foi feito, o Vasco fez uma boa proposta a Lanzini e, de repente, essa semana é muito decisiva. Valeu, Emerson! Estaremos no treino na parte da tarde e à noite estarei comandando a tradicional live de todas as segundas-feiras, aquecendo para Vasco da Gama e Goiás na próxima quinta-feira. Grande abraço, tchau, bom dia a todos. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou disso tudo? Comenta aqui embaixo. Esse treino aberto vai ser importante até pra gente poder, como imprensa, trazer detalhes importantes pra você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Eu conto demais com a sua audiência e também, é claro, com a sua inscrição aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Nesse fim de semana trouxemos muitas informações, detalhes importantes. Trouxemos um debate importantíssimo sobre essa questão da Libra, da Liga Forte, todos os detalhes você ficou sabendo num debate muito bacana, dividido em 2 partes, nesse domingão com Rafa Ribeiro, PVC, José Américo, Amir Somoji. Foi muito bacana. Quem não curtiu ainda, corre lá para assistir, porque tá bem importante e bem didático para você, para saber todos os detalhes sobre essa questão da Liga do Futebol Brasileiro, que deve acontecer, se não vai ser ano que vem, pode ser em 2025, mas eu conto demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Mais uma vez agradecendo você, siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, deixa sempre o like nesse vídeo, compartilhe nossos vídeos e, claro, assista também o nosso segundo canal Ave Mais. O card está passando aqui em cima, sempre tem vídeos bacanas lá no canal Ave Mais. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, anota na sua agenda, 7h30 da noite, com muitas informações aqui no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço, ótima segunda, a gente volta amanhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, galera! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!